voltando a falar sobre os processadores, ainda tem uma outra característica interessante, que são os barramentos do processador. Bem, primeiro deixa eu te mostrar o que seria a ideia do termo barramento. O termo barramento se refere a todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam. Então, quando a gente pensa em barramento, tenta lembrar sempre de caminho por onde as informações, os dados, os sinais trafegam de um ponto ao outro, claro, aqui dentro do nosso computador, dentro dos dispositivos eletrônicos. Então, a ideia de barramento é sempre associar a caminho por onde as informações trafegam de um ponto ao outro num dispositivo informático, num dispositivo eletrônico, no nosso caso, no computador. E em relação, então, aos barramentos do processador, quer dizer, os caminhos por onde as informações trafegam dentro de um processador, nós podemos dividir esses barramentos do processador em barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle. Qual é a diferença de cada um desses três tipos de barramentos do processador? Bem, o barramento de dados, o nome já diz, é o caminho por onde trafegam as informações, os dados propriamente dito. Agora, o que trafega pelo barramento de endereços? Bem, se o barramento de dados é onde trafegam os dados, esses dados eles devem ser alocados em algum local, em algum endereço. Então é pelo barramento de endereços que é a indicação, que percorrem as indicações de que posição de memória deverá ser acessada para a alocação desses dados, ou até para a busca desses dados. Então a ideia do barramento de endereços é apenas indicar qual é a posição de memória onde esses dados devem ser alocados ou onde o sistema deve buscar esses dados. Por isso chamado de barramento de endereços, porque ali não trafegam os dados propriamente dito, e apenas a indicação da posição de memória que deve ser acessada. Os dados, como eu já disse, percorrem o barramento de dados. Bem, além dessa ideia, nós também temos aqui o barramento de controle. A ideia do barramento de controle é justamente fornecer os sinais de sincronia que sincronizam como esses dados chegarão neste endereço. Por isso chamado de barramento de controle, para controlar, quer dizer, fornecendo os sinais de sincronia que sincronizam como estes dados chegarão nesse endereço. Por isso chamado de barramento de controle. Então, se uma prova sugerir quais são os barramentos do processador, lembra, barramento de dados por onde percorrem os próprios dados, as informações. Beleza. Barramento de endereço é por onde percorre a indicação da posição de memória que deve ser acessada. E o barramento de controle é aquele que fornece os sinais de sincronia que sincronizam como os dados devem atingir aquele destino, devem atingir aquela posição. Por isso chamado de barramento de controle. Esses são os três barramentos do processador, também informação importante que nós devemos lembrar em relação às provas de concurso.